O tilintar dos talheres de prata contra a porcelana cara era o único som que ousava quebrar o silêncio constrangedor. Júlia girava a taça de vinho tinto entre os dedos, observando o líquido rubi dançar sob a luz fraca do candelabro. À sua frente, Fernando, o pretendente da noite, limpava o canto da boca com um guardanapo de linho. Ele era bonito, de uma forma clássica e entediante, como uma estátua de museu que todos admiram, mas ninguém realmente sente uma conexão. Se você gosta de histórias emocionantes como essa, se inscreva em nosso canal. Isso ajuda muito nosso trabalho. Também comente a cidade de onde você nos assiste. Então, o crescimento do último trimestre foi de 12%, correto? Ele perguntou, voltando ao assunto que dominara a conversa pelas últimas 2 horas. Uma margem impressionante, considerando a instabilidade do mercado. Sua estratégia de expansão para o mercado asiático foi, devo admitir, uma jogada de mestre. Júlia forçou um sorriso. Nós temos uma equipe muito competente. Claro. Ele anuiu, os olhos brilhando com um interesse que não era por ela, mas pelo império que ela representava. Mas a visão, a liderança, vem tudo de você. Fico imaginando o trabalho que dá a gerenciar tudo isso. E os carros? Vi que você tem o novo modelo elétrico alemão. A aceleração dele é realmente tudo o que dizem. O coração de Júlia afundou um pouco mais. Era sempre assim. Os números, os lucros, os bens. Ela se sentia menos como uma mulher em um encontro, e mais como uma aquisição em potencial sendo avaliada. Uma peça de luxo que vinha com um conglomerado de cosméticos de brinde. A amiga que lhe arranjara o encontro jurou que Fernando era diferente. Um homem sensível e culto, mas a sensibilidade dele parecia se limitar à flutuação das ações na bolsa. Ninguém nunca perguntava sobre o livro que ela estava lendo, ou se ela tinha dormido bem, ou como ela, Júlia, a mulher por trás da CEO, estava se sentindo. Ela encerrou o jantar com uma desculpa educada e escapou para a noite fria. Dentro de seu carro, o silêncio era um alívio. As luzes da cidade passavam como borrões coloridos pela janela, um espetáculo vibrante que contrastava com o vazio que sentia por dentro. A mansão onde morava a recebeu com sua grandiosidade fria e impessoal. As luzes estavam acesas na sala de estar, um sinal de que seus pais, Cláudio e Elisa, a esperavam. Não por preocupação, ela sabia, mas por oportunidade. Ao entrar, encontrou-os exatamente como imaginara. Elisa folheava uma revista de alta costura, enquanto Cláudio admirava um pesado relógio de pulso que ele havia pego emprestado da coleção de Júlia. Eles mal levantaram o olhar. Boa noite, disse Júlia, a voz cansada. Júlia, querida, clamou Elisa, como se só agora notasse sua presença. Já em casa, como foi com o Fernando? Ele é de uma família excelente, sabia? O pai dele tem investimentos imobiliários por toda a costa. Foi informativo, respondeu Júlia, jogando a bolsa em uma poltrona. Cláudio se levantou, um sorriso oleoso nos lábios. Falando em investimentos, filha, aquele novo sistema de som para o meu carro de luxo é uma edição limitada. Uma verdadeira peça de colecionador. Pensei que... E eu estava pensando, interrompeu Elisa, fechando a revista com um estalo, que o Dr. Alencar tem uma nova técnica de preenchimento facial. Rejuvenesce 10 anos, dizem. Não é exatamente uma plástica. É mais um retoque, uma manutenção. Júlia sentiu a familiar pontada de dor latejar em sua têmpora. Era um tsunami de superficialidade e interesse. Ela os olhou. O pai e a mãe, 2 pessoas que deveriam ser porto seguro, mas que se tornaram seus maiores credores emocionais e financeiros. Não, ela disse, a palavra saindo mais firme do que pretendia. Chega, não vou dar dinheiro para um sistema de som e nem para um retoque. Já dei o suficiente este mês. O silêncio que se seguiu foi pesado. Elisa a olhou ofendida. Mas, querida, é só um... Eu disse não. A voz de Júlia ecoou pela sala. Será que vocês não percebem? Eu acabei de voltar de mais um encontro desastroso. Estou exausta. E a primeira coisa que vocês fazem é me apresentar uma lista de compras. Eu sou a filha de vocês ou um caixa eletrônico? Seus pais recuaram, adotando expressões de falsa preocupação. Oh, meu bem, nos desculpe, disse Cláudio tentando um tom paternal. Não sabíamos que o encontro foi ruim. O que aconteceu? O que aconteceu é o que sempre acontece, desabafou ela, a dor de cabeça se intensificando.
Ele me entrevistou por 2 horas sobre minhas finanças. Foi um desastre, mais um fracasso. Elisa se aproximou e tocou seu braço. Não diga isso, filha. Você é jovem, linda, tem apenas 30 anos. O homem certo vai aparecer. Nós vamos encontrar um par perfeito para você. Por um instante, Júlia sentiu um vislumbre de calor nas palavras da mãe. Foi um instante fugaz. Falando nisso, continuou Elisa baixando a voz, se não o preenchimento, talvez só um pouquinho de botox. Seria bem mais em conta. Júlia se afastou, a decepção lavando a última gota de esperança. Eu vou para o meu quarto. No dia seguinte, a dor de cabeça a levou a um consultório médico. O doutor, um homem de meia idade com um olhar compreensivo, ouviu-a pacientemente. Júlia, disse ele ao final, seu corpo está lhe enviando um sinal claro. Isso é estresse acumulado. Sua pressão está alta. Seus músculos estão tensos. Você vive para o trabalho e para as expectativas dos outros. Quando foi a última vez que fez algo que não envolvesse lucro ou obrigações? Algo só para você? A pergunta a pegou de surpresa. Ela não sabia a resposta. Encontre um hobby, aconselhou ele. Algo que te conecte com a terra, com a criatividade. Jardinagem, pintura, o que for. E considere fazer terapia. Você precisa de um espaço seguro para ser apenas você. Júlia voltou para casa com as palavras do médico ecoando em sua mente. Ao cruzar o vasto terreno de sua propriedade, seu olhar caiu sobre o jardim. O que antes era um orgulho, com canteiros coloridos e arbustos perfeitamente podados, agora parecia triste e negligenciado. As rosas estavam murchas, as ervas daninhas competiam por espaço. Era um reflexo perfeito de como ela se sentia por dentro. O que aconteceu aqui? Perguntou a um funcionário que passava. O jardineiro se demitiu na semana passada, patroa. Disse que recebeu uma proposta melhor. Naquele momento, Marlene, a cozinheira de meia-idade que trabalhava na casa há anos, se aproximou. Desculpe intrometer, mas ouvi a conversa. Se a senhora está procurando um novo jardineiro. Meu sobrinho está procurando emprego. Ele é muito bom com plantas, trabalhou em várias propriedades grandes. Júlia hesitou. A ideia de contratar alguém indicado por um funcionário era incomum. Mas algo no tom sincero de Marlene a fez concordar. Mande ele vir amanhã de manhã para uma entrevista. Na manhã seguinte, Júlia estava em seu escritório home office, revisando contratos quando Marlene bateu na porta. Meu sobrinho está aqui, senhora. Júlia olhou para cima e seu coração deu um salto inesperado. O homem que entrou não era o que ela esperava. Miguel, como Marlene o apresentou, era alto, com ombros largos que preenchiam a camisa simples de trabalho. Seus olhos eram de um castanho profundo, calorosos e atentos. Havia terra sob suas unhas e uma quietude nele que era quase palpável, como se carregasse consigo a paz do próprio jardim. Bom dia, disse Júlia, estendendo a mão. Para sua surpresa, Miguel não respondeu verbalmente. Em vez disso, ele inclinou a cabeça respeitosamente e, com movimentos graciosos e precisos, suas mãos começaram a se mover em uma linguagem que Júlia não entendia imediatamente. Marlene interveio suavemente. Meu sobrinho é surdo, senhora. Ele está dizendo bom dia e agradecendo pela oportunidade. Júlia sentiu suas bochechas corarem, tanto pela surpresa quanto por uma estranha vergonha de não poder se comunicar diretamente. Royal, desculpe, eu não sabia. Miguel sorriu, um sorriso gentil que parecia dizer que estava acostumado com essa reação. Marlene traduziu enquanto ele sinalizava. Ele diz que não há problema e que pode se comunicar por escrita também, se preferir. Durante a entrevista que aconteceu por meio de Marlene e de um pequeno bloco de notas que Miguel carregava, Júlia descobriu que ele tinha estudado botânica, que havia trabalhado em jardins botânicos e propriedades por todo o estado e que tinha uma paixão genuína pelo que fazia. Quando ela o levou para ver o jardim negligenciado, o rosto dele se iluminou. Suas mãos tocaram gentilmente uma rosa murcha. Examinaram o solo, avaliaram a luz. Ele fez anotações rápidas e então escreveu no bloco: posso fazê-lo florescer novamente. Dê-me um mês. Havia algo na confiança silenciosa dele, na forma como ele olhava para as plantas como se fossem velhos amigos precisando de cuidado, que tocou Júlia de uma forma que ela não conseguia explicar. Você está contratado. Nas semanas que se seguiram, Júlia observou fascinada, enquanto Miguel transformava o jardim.
Ele trabalhava das 6 da manhã até o final da tarde, movendo-se com uma eficiência tranquila. Não havia música alta, nem conversas fiadas com outros funcionários. Apenas o som do vento nas folhas, o canto dos pássaros e o suave barulho de ferramentas contra a terra. Júlia começou a encontrar desculpas para estar no jardim. Dizia a si mesma que precisava checar o progresso, supervisionar o trabalho, mas a verdade era que a presença de Miguel era calmante. Ele nunca pedia nada, nunca fazia perguntas invasivas. Quando a via, ele sorria, acenava e voltava ao trabalho. Era refrescante, uma conexão humana sem segundas intenções. Um dia, enquanto Miguel plantava novas mudas de lavanda, Júlia se aproximou com 2 garrafas de água gelada. Ela ofereceu uma a ele. Miguel aceitou com um aceno de cabeça agradecido. Eles ficaram ali, lado a lado, em um silêncio confortável, observando as borboletas dançarem sobre as flores recém-plantadas. Júlia sentiu algo se movendo dentro dela, uma vontade de se conectar de verdade. Naquela noite ela fez algo que a surpreendeu. Pesquisou na internet aulas de Libras, a língua brasileira de sinais. Se ela ia ter Miguel trabalhando em sua propriedade, e se essa presença dela trazia tanta paz, então ela queria poder falar com ele diretamente. Ela começou com vídeos online, praticando em frente ao espelho no quarto. As mãos, que estavam tão acostumadas a assinar contratos e digitar e-mails, agora lutavam para formar sinais simples. Oi, obrigado, como você está, de nada. Era humilhante e libertador ao mesmo tempo. Pela primeira vez em anos, ela era uma iniciante em algo, vulnerável e desajeitada. 2 semanas depois, enquanto Miguel podava as roseiras, Júlia se aproximou, o coração batendo forte. Ela esperou que ele olhasse para ela, e então, com mãos trêmulas, sinalizou bom dia. Foi desajeitado, provavelmente errado, mas ela tentou. A expressão de Miguel foi de puro choque, seguido por algo que só poderia ser descrito como alegria. Seus olhos se iluminaram, e ele respondeu devagar, exagerando os movimentos para que ela pudesse acompanhar. Bom dia, Júlia. Como você está? Ela riu, uma risada genuína que parecia vir de um lugar há muito esquecido. Bem, respondeu ela em sinais, embora não tivesse certeza se estava fazendo certo. Você é professor? E assim começou uma nova rotina. Todos os dias Júlia praticava Libras. Miguel, percebendo seu esforço, começou a ensiná-la durante as pausas, corrigindo gentilmente seus sinais, ensinando novas palavras. Jardinagem, sol, terra, flores, feliz, triste, obrigado, por favor. Cada nova palavra era uma porta se abrindo. Cada conversa era um tijolo sendo colocado em uma ponte entre 2 mundos. Júlia se viu esperando ansiosamente pelos momentos no jardim, não apenas pela beleza das flores que voltavam a florescer, mas pela companhia silenciosa e gentil de Miguel. Ele tinha uma forma de ouvi-la, mesmo sem palavras, que fazia ela se sentir verdadeiramente vista. Quando ela sinalizava sobre um dia difícil no trabalho, ele simplesmente acenava com empatia, e então a levava para ver uma nova flor que havia brotado, como se dissesse, veja, a vida continua, coisas bonitas ainda acontecem. Seus pais, claro, notaram. Elisa foi a primeira a comentar uma tarde, quando viu Júlia rindo no jardim, enquanto Miguel lhe ensinava o sinal para a borboleta. Júlia, querida, você tem passado muito tempo com o jardineiro. As pessoas vão começar a falar. Júlia, que estava de bom humor, apenas sorriu. Deixe-as falar, mãe. Estou aprendendo uma língua nova. Mas, querida, insistiu Elisa, franzindo o nariz, ele é o jardineiro e é surdo. Você precisa focar em encontrar um marido adequado, alguém do seu nível. Júlia sentiu a irritação crescer, mas respirou fundo. Miguel é meu funcionário e meu amigo. Que adequado, mãe. Não se mede por sobrenomes ou contas bancárias. Elisa recuou, mas seus olhos estreitaram. Você sempre foi teimosa, Júlia. Só espero que saiba o que está fazendo. A verdade era que Júlia não tinha certeza. O que ela sabia era que pela primeira vez em muito tempo ela estava feliz. As dores de cabeça diminuíram. Seu sono melhorou. Ela começou a acordar animada, não por reuniões de negócios, mas pela possibilidade de aprender um novo sinal, de ver o sorriso de Miguel quando ela acertava uma frase complexa. Foi durante essa fase de contentamento frágil que seus pais fizeram seu movimento final. Uma noite, eles a chamaram para a sala de estar com uma urgência incomum. Júlia, disse Cláudio, o rosto sério,
nós encontramos alguém. Alguém verdadeiramente especial. Queremos que você conheça. Não estou interessada, respondeu Júlia, cansada apenas de pensar em outro jantar forçado. Já passamos por isso dezenas de vezes. Este é diferente, insistiu Elisa, uma empolgação estranha em sua voz. Rômulo Tavares. Ele vem de uma das famílias mais antigas do Rio de Janeiro. Mas não é apenas sobre linhagem, querida. Ele é formado em literatura pela Sorbonne. É culto, viajado e, Júlia, ele não precisa do seu dinheiro. A família dele tem propriedades, investimentos próprios. Ele está procurando uma companheira, não uma conta bancária. Júlia hesitou. A descrição era tentadora, tão diferente dos outros. E você conhece ele pessoalmente? Nós o conhecemos através de amigos em comum, disse Cláudio. Ele vem jantar aqui amanhã à noite. Só um jantar, Júlia. Se não gostar, nós nunca mais insistimos. Promessa. Havia algo no tom deles, uma insistência que parecia diferente. Júlia suspirou. Um jantar. Só um. Mas essa é a última vez. Na noite seguinte, Júlia se arrumou com uma relutância que beirava a apatia. Mas quando desceu as escadas e viu Rômulo Tavares pela primeira vez, seu coração deu um pequeno tropeço. Ele era devastadoramente bonito, mas de uma forma diferente. Não tinha a beleza fria e calculada dos outros pretendentes. Seus olhos eram de um verde penetrante. Seus cabelos escuros caíam de forma levemente desalinhada. E quando ele sorriu, foi um sorriso que alcançou seus olhos, cálido e genuíno. Júlia, disse ele, pegando a mão dela e beijando-a levemente, é um prazer conhecê-la. Seus pais falam tão bem de você que eu estava com medo de que a realidade não correspondesse. Mas vejo que eles foram modestos. Júlia corou, algo que não acontecia há anos. Prazer é meu. O jantar foi uma revelação. Rômulo não falou sobre negócios, mercados ou investimentos. Em vez disso, ele conversou sobre arte, literatura, filosofia. Ele havia passado anos viajando pela Europa, visitando museus, estudando história. Ele perguntou sobre os livros favoritos de Júlia, sobre suas paixões fora do trabalho, sobre seus sonhos. Ele a ouviu, verdadeiramente ouviu, fazendo perguntas de acompanhamento, interessado em suas respostas. Você já leu Clarice Lispector? Ele perguntou, os olhos brilhando. A paixão, segundo GH, me mudou. A forma como ela explora a existência, o confronto com o vazio, é angustiante e linda ao mesmo tempo. Júlia sentiu seu coração acelerar. Eu amo Clarice. A Hora da Estrela me fez chorar por dias. Há algo sobre a forma como ela captura a dor da invisibilidade. Rômulo se inclinou para a frente, fascinado. Exatamente. É sobre ser visto, sobre existir verdadeiramente aos olhos do outro. Você entende isso perfeitamente. A conversa fluiu como vinho, natural e intoxicante. Pela primeira vez, Júlia sentia que estava falando com um igual. Alguém que via além do dinheiro, além da fachada. Quando o jantar terminou, Rômulo não partiu imediatamente. Eles caminharam juntos pelo jardim sob a luz da lua. Júlia notou como Miguel havia transformado o espaço, as flores perfumando o ar noturno. Seu jardim é magnífico, comentou Rômulo. Há amor aqui. Quem cuida dele? Meu jardineiro, Miguel. Ele é incrível, respondeu Júlia. Você parece gostar muito dele. Júlia assentiu. Ele me ensinou que silêncio pode ser mais eloquente que 1000 palavras. Rômulo a olhou com uma intensidade que a fez corar novamente. Você é fascinante, Júlia. Diferente de qualquer mulher que já conheci. Eu gostaria muito de vê-la novamente, se você me permitir. Júlia se viu dizendo sim, antes que pudesse pensar 2 vezes. Nas semanas que se seguiram, Rômulo se tornou presença constante. Ele a levou a exposições de arte, a concertos, a jantares em pequenos restaurantes escondidos, onde a comida era sobre sabor e não sobre ostentação. Ele era atencioso sem ser sufocante, interessado sem ser invasivo. Ele trazia flores, mas não rosas caras. Trazia margaridas do campo, porque disse que elas lembravam a simplicidade genuína dela. Júlia se viu caindo. Era aterrorizante e emocionante. Pela primeira vez, ela podia imaginar um futuro com alguém, uma parceria verdadeira. Seus pais estavam radiantes, quase festivos, e isso, por algum motivo, deveria ter sido um sinal de alerta. Mas Júlia estava tão envolvida no turbilhão de emoções que ignorou. Foi Miguel quem primeiro plantou a semente de dúvida. Um dia, após Rômulo ter saído de um almoço na mansão,
Miguel se aproximou de Júlia enquanto ela regava as orquídeas. Ele sinalizou lentamente, seus olhos sérios. Cuidado. Júlia franziu a testa. Cuidado com o quê? Miguel hesitou, então sinalizou. Homem bonito. Palavras bonitas. Mas olhos não combinam. Olhos frios quando você não olha. Júlia sentiu uma pontada de irritação defensiva. Miguel, você não o conhece. Rômulo é diferente. Miguel apenas assentiu, mas havia uma tristeza em seu rosto, como se ele quisesse dizer mais, mas não podia. Júlia tentou ignorar, mas as palavras ficaram com ela, uma lasca sob a pele. Ela começou a observar Rômulo mais atentamente. Quando ele pensava que ela não estava olhando, havia algo em sua expressão. Uma máscara escorregando por uma fração de segundo, revelando algo calculado embaixo. Mas então ele sorria, dizia algo doce, e a dúvida se dissipava como fumaça. 2 meses depois, durante um jantar particularmente romântico, em um restaurante com vista para a Bahia, Rômulo segurou a mão de Júlia através da mesa. Seus olhos verdes brilhavam à luz das velas. Júlia, começou ele, a voz baixa e carregada de emoção. Eu não esperava isso. Não esperava te encontrar. Você me fez acreditar novamente em algo que eu pensei estar perdido. A possibilidade de uma conexão real. Júlia sentiu lágrimas picar em seus olhos. Eu sinto o mesmo. Você mudou minha vida, Rômulo. Então ele deslizou uma pequena caixa aveludada pela mesa. O coração de Júlia parou. Não é o que você está pensando. Ele disse rapidamente, com um sorriso tímido. Não ainda. Mas eu quero te dar algo que pertenceu à minha avó. Um símbolo de que minhas intenções são sérias, de que estou construindo um futuro contigo. Júlia abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia um anel antigo, delicado, com uma pequena esmeralda cercada de diamantes minúsculos. Era lindo, mas simples, exatamente o tipo de coisa que ela amaria. Como ele sabia. Rômulo é lindo, mas eu não posso aceitar algo tão pessoal. Por favor, insistiu ele, colocando o anel em seu dedo. Pertence a você agora. Assim, como o meu coração. E Júlia, há algo que eu preciso te pedir. Minha família tem algumas tradições, questões legais antigas sobre heranças e uniões. Eu gostaria que você conhecesse meu advogado, apenas para formalizar nossa intenção de eventualmente nos unirmos. Nada apressado, mas é importante para preservar os interesses de ambos. Júlia, ainda emocional, apenas acenou. Claro, o que você precisar. Na semana seguinte, ela se encontrou no elegante escritório do Dr. Moreira, o advogado de Rômulo. O homem era polido, eficiente, e apresentou a Júlia uma série de documentos. São acordos pré-nupciais padrão, ele explicou. Protegem ambas as partes, garantem que, no improvável caso de uma separação, cada um mantém o que é seu. Rômulo insistiu que fosse justo para os dois lados. Júlia folheou as páginas. Era tudo tão formal, tão frio, mas ela supôs que era o mundo deles. Ela estava prestes a assinar quando algo a fez pausar. Talvez fosse o eco das palavras de Miguel, ou talvez fosse seu instinto de negócios finalmente acordando de seu torpor romântico. Eu gostaria que meu próprio advogado revisasse isso antes, disse ela, fechando a pasta. É procedimento padrão. Tenho certeza que você entende. Por uma fração de segundo, algo escureceu no rosto de Rômulo, mas foi tão rápido que Júlia quase pensou ter imaginado. Claro, meu amor. Tome todo o tempo que precisar. Mas ela percebeu uma tensão em seus ombros que não estava lá antes. Naquela noite, Júlia teve dificuldade para dormir. Ela ficou deitada, olhando para o teto, o anel pesando em seu dedo. Por que estava se sentindo desconfortável? Rômulo havia sido perfeito, talvez perfeito demais. Ela pensou em Miguel, em seus avisos silenciosos, o que ele tinha visto que ela estava cega para ver. No dia seguinte, ela marcou uma reunião com o Dr. Almeida, seu advogado pessoal há anos, um homem de integridade inabalável que havia ajudado a construir seu império. Ele revisou os documentos com expressão cada vez mais sombria. Júlia, disse ele finalmente, tirando os óculos, isso não é um acordo pré-nupcial padrão. Isso é uma transferência de controle disfarçada. Como assim? Olhe aqui. Ele apontou para uma cláusula enterrada em jargão legal. No caso de um casamento, você concorda em transferir 60% do controle acionário de sua empresa para uma conta conjunta gerenciada por ambos os cônjuges. E aqui,
Em caso de incapacidade mental ou física temporária, o cônjuge assume automaticamente controle total. Que olhe a definição de incapacidade. É absurdamente ampla. Uma hospitalização de 48 horas já qualifica. O sangue de Júlia gelou. Mas Rômulo disse que era para proteger ambos. Júlia, disse Dr. Almeida, sua voz gentil, mas firme, você se casaria. E no dia seguinte, se tivesse uma crise de apendicite e ficasse 2 dias no hospital, esse homem teria controle legal total de sua fortuna. E dado que as cláusulas são extremamente favoráveis a ele, duvido que você as recuperasse facilmente. Isso não é amor, é uma armadilha. Júlia sentiu náusea subindo. Não, não pode ser. Nós conversamos sobre literatura, sobre arte. Ele me entende. Ou ele estudou você, respondeu o advogado. Júlia, pelo que você me contou, seus pais o apresentaram. Quando foi a última vez que eles fizeram algo por você sem interesse próprio? A realização caiu como um piano de um prédio alto, esmagando qualquer ilusão restante. Seus pais. Era sempre sobre dinheiro com eles. Ela havia sido tão estúpida, tão desesperada por afeto, que havia baixado todas as suas guardas. Ela pensou em todas as conversas com Rômulo, como ele sempre desviava quando ela perguntava detalhes sobre sua família, suas propriedades. Ela havia assumido que era modéstia. Agora via que era evasão. O que eu faço? Ela sussurrou. Dr. Almeida se inclinou para a frente. Você precisa de evidências. Se ele é realmente um golpista, ele não está fazendo isso sozinho. Seus pais estão envolvidos. Você precisa descobrir o plano completo antes de confrontá-los. Caso contrário, eles simplesmente negarão e tentarão outro caminho. Como eu faço isso? O advogado pensou por um momento. Finja que nada mudou. Diga que seu advogado aprovou os documentos, mas que você quer esperar um pouco mais antes de casar para não parecer apressado. Enquanto isso, nós investigamos. E talvez ele hesitou. Você precisa de alguém em quem confia de verdade. Alguém que não tem nada a ganhar com sua queda. Júlia pensou imediatamente em Miguel. Ele havia tentado avisá-la desde o início. Nas semanas que se seguiram, Júlia tornou-se uma atriz. Ela sorriu para Rômulo, aceitou seus presentes, sussurrou palavras doces. Por dentro, estava quebrando, mas por fora, era a namorada apaixonada. Dr. Almeida contratou um investigador particular, discreto, que começou a desenterrar verdades feias. Rômulo Tavares não era quem dizia ser. Sua família não tinha propriedades, não tinha fortuna. Ele era um vigarista profissional que havia tentado o mesmo golpe com 2 outras mulheres ricas em São Paulo e no Rio. Uma havia escapado por pouco. A outra não teve tanta sorte. Havia um caso arquivado inconclusivo sobre circunstâncias suspeitas. Júlia vomitou quando leu o relatório. O homem que havia segurado sua mão, que havia citado Clarice Lispector, que havia feito ela acreditar em amor, era um predador, e seus pais eram cúmplices. O investigador encontrou transferências bancárias de uma conta offshore para a conta de seus pais, datadas de semanas antes de Rômulo aparecer. Eles o haviam contratado. Venderam a própria filha. A dor era física, um buraco negro em seu peito. Júlia se trancou em seu quarto por 2 dias, incapaz de funcionar. Foi Marlene, a cozinheira, quem finalmente a tirou do torpor. Ela bateu na porta suavemente com uma bandeja de chá. Posso entrar, querida? Júlia abriu a porta, os olhos inchados. Marlene entrou, colocou a bandeja de lado e simplesmente abraçou Júlia. A barragem se rompeu. Júlia chorou como não chorava desde criança. Grandes soluços que sacudiam seu corpo inteiro. Como eles puderam? Meus próprios pais. Marlene acariciou seu cabelo. Pessoas desesperadas fazem coisas terríveis, minha filha. Mas você é mais forte do que eles. Você sempre foi. Não me sinto forte. Me sinto destruída. Marlene se afastou, segurando os ombros de Júlia. Então, você reconstrói. Mas desta vez, você constrói cercada de pessoas que te amam de verdade. E tem alguém que precisa falar com você. Meu sobrinho está lá fora há horas, preocupado. Júlia limpou o rosto. Miguel? Marlene assentiu. Ele sabia, Júlia. Desde o começo. O instinto dele é bom.
Júlia desceu até o jardim. Miguel estava sentado em um banco, as mãos sujas de terra, olhando para as roseiras. Quando a viu, ele se levantou rapidamente, o rosto cheio de preocupação. Júlia não sabia por onde começar. Então, ela simplesmente sinalizou, desajeitadamente através das lágrimas. Você estava certo. Ele é falso. Tudo era mentira. Os olhos de Miguel se encheram de uma dor profunda, não de satisfação por estar certo, mas de empatia genuína por seu sofrimento. Ele se aproximou e hesitantemente abriu os braços. Júlia entrou no abraço e ali, cercada pelo aroma de terra e flores, ela encontrou um consolo que não vinha de palavras, mas de presença. Quando finalmente se afastou, Miguel sinalizou. O que você vai fazer? Júlia respirou fundo. Vou pegá-los, todos eles, mas preciso de ajuda, preciso de evidências. Eles têm que confessar. Miguel pensou por um momento. Então seus olhos se iluminaram com uma ideia. Ele sinalizou rapidamente. Câmeras, microfones. Jardineiros trabalham em toda a casa, ninguém nota. Eu posso colocar. Júlia o olhou surpresa. Você faria isso por mim? Não é perigoso? Se eles descobrirem... Miguel sorriu, mas havia uma determinação de aço em seus olhos. Você me deu chance quando ninguém dava. Você aprendeu minha língua, você me vê. Eu faço isso com prazer. Nas próximas semanas, Miguel tornou-se um espião improvável. Como jardineiro, ele tinha acesso a toda a propriedade. Ele instalou microfones discretos em vasos de plantas, câmeras minúsculas em decorações de jardim. Júlia forneceu o equipamento, comprado discretamente através de Dr. Almeida. Ela continuou seu teatro, marcou encontros com Rômulo, aceitou jantares com seus pais, tudo enquanto Miguel capturava tudo. Foi em uma tarde de domingo que eles finalmente conseguiram o que precisavam. Júlia havia saído propositalmente, dizendo que tinha uma reunião de emergência na empresa. Rômulo, seus pais e o advogado de Rômulo se reuniram na sala de estar da mansão, pensando estarem sozinhos. As câmeras e microfones de Miguel capturaram tudo em alta definição. Ela está demorando muito para assinar, reclamou Cláudio, servindo-se de um uísque caro da coleção de Júlia. Já faz semanas desde que levamos os documentos ao advogado dela. Ela está desconfiando. Rômulo, recostado casualmente no sofá, parecia menos o romântico apaixonado e mais um tubarão calculando. Ela não está desconfiando. Está apaixonada. Vocês a viram, é patética. Eu apenas preciso empurrá-la um pouco mais. Talvez um pedido de casamento adequado, algo público, onde ela não possa dizer não sem parecer má. Elisa riu, um som sem humor. Minha filha sempre foi tão desesperada por aprovação. Facilita o trabalho. Mas Rômulo, quando ela assinar, quanto tempo até termos acesso aos fundos? O advogado, um homem de aparência escorregadia, respondeu. Uma vez assinado e registrado, eu posso criar situações que qualifiquem como incapacidade temporária. Uma pequena crise de saúde controlada. Nada que possa ser traçado de volta. Alguns dias no hospital, e o controle é de Rômulo. Ele transfere os ativos para contas offshore e vocês recebem a parte acordada. 40 para Rômulo, 30 para cada um de vocês. E Júlia? Perguntou Cláudio, mas sua voz não tinha o peso de preocupação paternal, apenas curiosidade prática. Rômulo deu de ombros, uma frieza reptiliana em seus olhos verdes. Quando o dinheiro estiver seguro? Um divórcio complicado, alegações de instabilidade mental dela. Com sorte, ela fica tão destruída que aceita um acordo só para terminar logo. Se der problema, ele pausou sorrindo. Bom, acidentes acontecem. Já gerenciei situações similares antes. Júlia, assistindo à gravação no escritório de Dr. Almeida, sentiu Billy subir. Ela havia convidado esse homem para sua casa, para sua vida, para seu coração. E ele falava sobre fazê-la desaparecer como se estivesse discutindo o clima. Dr. Almeida, sentado ao lado dela, estava pálido. Isso é evidência suficiente. Conspiração, fraude. E a sugestão de planos ainda piores. Podemos levar isso à polícia agora. Júlia balançou a cabeça, os olhos secos, toda lágrima já derramada, deixando apenas determinação pura. Não, não ainda. Eu quero que eles se enforcassem completamente. Você disse que Rômulo planeja um pedido de casamento público? Sim.
Meus investigadores descobriram que ele reservou o restaurante mais exclusivo da cidade para sexta-feira. Vai ter até fotógrafos à imprensa social. Ele quer te prender em um sim público. Perfeito, disse Júlia, uma ideia se formando. Então vamos dar a ele seu momento público. Mas não vai terminar como ele espera. No dia do grande pedido de casamento, Júlia se preparou meticulosamente. Ela usou um vestido que Rômulo havia elogiado. Fez cabelo e maquiagem, colocou o anel que ele havia dado. Ela parecia a noiva perfeita, radiante e feliz. Por dentro era puro gelo. Rômulo a buscou em uma limusine, todo charme e sorrisos. Você está deslumbrante, ele disse, beijando sua mão. Esta noite vai ser especial. Júlia sorriu docemente. Mal posso esperar. O restaurante era realmente espetacular, no topo de um arranha-céu com vista panorâmica da cidade. Exatamente como o investigador havia relatado, havia fotógrafos discretos, amigos da sociedade e até uma pequena equipe de um programa de fofocas. Rômulo havia orquestrado tudo perfeitamente, uma armadilha dourada. O jantar foi uma farsa elaborada. Rômulo estava charmoso, atencioso, tocando a mão dela, fazendo piadas, fazendo a mesa inteira rir. Júlia desempenhou seu papel, a namorada encantada. E então veio o momento. Rômulo ficou de pé, um sinal para os músicos começarem uma valsa suave. A conversa no restaurante diminuiu, todas as atenções voltadas para eles. Júlia, começou ele, a voz emocionada, descendo de joelhos ao lado da mesa. Desde o momento em que te conheci, soube que minha vida havia mudado. Você é inteligente, linda, compassiva. Você me faz querer ser um homem melhor. E não consigo imaginar minha vida sem você. Ele abriu uma caixa com um anel de noivado deslumbrante, diamante enorme, chamativo. Nada como o anel delicado que ele havia dado antes. Este era uma declaração de propriedade, um colar de diamante. Júlia Mendes, você me faria a honra de ser minha esposa? O restaurante estava em silêncio absoluto. Câmeras de celular levantadas, todos esperando. Júlia olhou para Rômulo, seus olhos verdes tão confiantes, tão certos de que ela diria sim. E ela sorriu. Rômulo, ela disse suavemente, você me pediu para ser sua esposa. Sim, ele respondeu, o sorriso alargando. E eu espero ansiosamente por sua resposta. Então deixe-me responder com a mesma honestidade que você me ofereceu. Algo no tom dela o fez hesitar. Júlia, o quê? Eu sei tudo, disse ela. A voz ainda calma, mas carregada de um poder que fez todos os presentes se inclinarem para ouvir. Eu sei que você não é de família rica. Sei que você é um golpista que tentou o mesmo esquema com pelo menos 2 outras mulheres. Sei que meus pais te pagaram para me seduzir. E sei dos seus planos para me colocar em um hospital e roubar minha fortuna. O rosto de Rômulo passou por uma caleidoscópio de emoções, choque, medo e então, finalmente, raiva. Você está louca. Ele sibilou ainda de joelhos, mas agora parecendo menos um pretendente e mais um animal encurralado. Isso é ridículo, você está tendo um colapso. Júlia puxou seu celular do bolso e tocou a tela. A sala inteira se encheu com o som da gravação. A voz de Rômulo cristalina, dizendo ela é a mais fácil de todas, tão desesperada por um pouco de afeição que se agarra a qualquer migalha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rômulo ficou lívido. Isso é montagem. Ela manipulou, ela é instável. Júlia se levantou, a graça de uma rainha. Eu tenho horas de gravações, Rômulo. Você, meus pais, seu advogado, conspirando, planejando. E a melhor parte... Ela pausou, olhando para os fotógrafos que agora filmavam tudo abertamente. Não mais discretos, mas ávidos. É que está tudo aqui, em vídeo de alta definição, que vai estar em todas as manchetes amanhã. Rômulo se levantou bruscamente, a máscara finalmente despedaçada completamente. Você vai se arrepender disso. Você não sabe com quem está mexendo. Ah, mas eu sei exatamente, respondeu Júlia. Estou mexendo com um criminoso. E criminosos vão para a cadeia, como se fosse um sinal. Dr. Almeida entrou no restaurante, acompanhado por 2 detetives da Polícia Civil. A expressão do advogado era de satisfação sombria. Rômulo Tavares, disse um dos detetives. Você está preso por estelionato, conspiração para cometer fraude e por conexão com um caso de circunstâncias suspeitas em São Paulo. Você tem direito a permanecer em silêncio. Rômulo tentou correr, mas foi rapidamente contido. Enquanto o algemavam, seus olhos encontraram os de Júlia.
e neles havia um ódio tão puro que ela quase recuou. Quase. Mas ela havia se tornado mais forte do que ele jamais imaginara. O restaurante explodiu em murmúrios, câmeras disparando, celulares gravando. Seria o escândalo do ano. Júlia virou-se para as câmeras. Para todos que estão assistindo, ela disse, a voz firme, isso é um lembrete de que nem tudo que brilha é ouro. E que mulheres não são prêmios a serem ganhos ou fortunas a serem saqueadas. Somos pessoas e merecemos respeito. Com isso, ela caminhou para fora, deixando o caos para trás. Dr. Almeida a seguiu, um sorriso de admiração em seu rosto. Isso foi magistral. A parte dele acabou, respondeu Júlia. Agora vem a parte de meus pais. Dr. Almeida assentiu. Já está em andamento. Enquanto você estava aqui, uma equipe foi à sua casa com um mandado. Eles estão sendo presos agora. A notícia deveria ter trazido satisfação, mas Júlia apenas sentiu vazio. Eram seus pais, por mais terríveis que fossem. Parte dela, a menina pequena que ainda lembrava de tempos melhores, antes do dinheiro corromper tudo, chorou silenciosamente. Mas a mulher que ela se tornara, forjada em traição e fogo, sabia que era necessário. Ela não podia curar se a ferida continuasse sendo reaberta. Ela voltou para casa, mas não para a mansão. Aquela era uma tumba de memórias ruins. Em vez disso, foi para o pequeno apartamento que havia comprado secretamente durante as semanas de investigação, um lugar que seus pais não conheciam, que Rômulo nunca tinha pisado. Um espaço só seu. Quando chegou, encontrou Miguel esperando na porta, uma pequena planta em vaso nas mãos. Era uma rosa nova, botão ainda fechado. Mas você podia ver a promessa de beleza dentro. Júlia sorriu, a primeira expressão genuína em horas. Você sempre sabe o que eu preciso. Miguel sinalizou seus olhos calorosos. Novo começo, nova flor, vai florescer. Júlia pegou o vaso, sentindo o peso reconfortante da terra. Juntos eles entraram no apartamento. Era pequeno comparado à mansão, mas tinha enormes janelas que deixavam entrar luz abundante. A varanda já tinha alguns vasos que Miguel havia preparado. Um pequeno jardim suspenso. Você fez isso? Ela sinalizou. Ele assentiu. Casa precisa de jardim. Jardim precisa de cuidado, como você. As lágrimas vieram então, mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de liberação, de gratidão, de algo que ela não ousava nomear ainda, mas que florescia em seu peito como as rosas de Miguel. Ela colocou a planta na varanda e se voltou para ele. Obrigado, ela sinalizou. E então, porque palavras às vezes não eram suficientes, ela abraçou ele. Miguel hesitou apenas por um segundo antes de retribuir, seus braços fortes e gentis ao redor dela. Eles ficaram assim por um longo momento, dois corações batendo em sincronia silenciosa. Quando se separaram, Miguel sinalizou algo que a fez corar. Posso confessar? Júlia assentiu curiosa. Eu me apaixonei por você no primeiro dia. Quando você tentou apertar minha mão, quando seus olhos eram gentis. A maioria das pessoas olha através de mim. Você me viu. O coração de Júlia deu um salto. Miguel, eu... Ele colocou um dedo gentilmente sobre os lábios dela. Silenciando-a, então sinalizou. Não precisa dizer nada agora. Você passou por muito. Mas queria que soubesse, você não está sozinha. Nunca estará enquanto eu estiver aqui. Júlia sentiu algo dentro dela que estava quebrado começar a sarar. Não era o amor performático e falso que Rômulo havia oferecido. Era algo mais profundo, mais silencioso, mais real. Era construído em ações, em cuidado, em ver e ser visto verdadeiramente. Nas semanas que se seguiram, enquanto o escândalo explodia na mídia, Júlia se manteve isolada, protegida. Rômulo foi formalmente acusado. Os ativos que ele havia adquirido fraudulentamente de outras vítimas foram rastreados. Seus pais enfrentaram múltiplas acusações, desde conspiração até apropriação indébita de fundos que Júlia havia dado a eles ao longo dos anos, sob falsos pretextos. O julgamento foi rápido e brutal. As gravações eram evidências incontestáveis. A defesa tentou alegar que Júlia havia os seduzido, manipulado, mas ninguém acreditou. Rômulo foi condenado a 12 anos de prisão. Seus pais receberam penas menores, mais substanciais, 5 anos cada, com a possibilidade de redução por bom comportamento. Júlia não foi ao julgamento. Dr. Almeida a representou, mas ela leu a sentença e pela primeira vez sentiu não satisfação, mas uma espécie de paz fria.
Justiça havia sido feita, mas ainda havia um vazio, uma peça faltando. Alguns dias após o julgamento, Júlia recebeu uma carta. Era de sua mãe, da prisão. Com mãos trêmulas, ela a abriu. A letra de Elisa era trêmula, apressada. Júlia começava: eu sei que não tenho o direito de pedir nada. O que fizemos foi imperdoável. Mas precisa entender, estávamos desesperados. Seu pai e eu fizemos investimentos ruins. Perdemos tudo. Tínhamos dívidas que você nem imaginava. Quando Rômulo se aproximou com o plano, parecia a única saída. Eu sei que isso não justifica nada. Você é minha filha. Deveria ter te protegido, não vendido. Mas a ganância, o medo, eles me cegaram. Me transformaram em alguém que não reconheço. Não espero perdão, mas espero que um dia você possa encontrar paz. E talvez lembrar que nem sempre fui esse monstro. Houve um tempo em que te amei puramente, antes de tudo se perder. Com remorso, Elisa. Júlia leu a carta 3 vezes. Havia uma parte dela, pequena e dolorida, que queria acreditar que queria perdoar. Mas a mulher que ela se tornara sabia que algumas pontes, uma vez queimadas, não podiam ser reconstruídas. Ela dobrou a carta cuidadosamente e a colocou em uma gaveta. Talvez um dia ela respondesse. Talvez não. Por agora, ela escolhia seguir em frente. Miguel se tornou presença constante em sua vida. Ele não pressionava, não exigia. Simplesmente estava lá. Eles cozinhavam juntos, ela aprendendo receitas simples que Marlene havia ensinado a ele. Eles cuidavam do jardim na varanda, que crescia exuberante sob a atenção amorosa deles. E lentamente, em conversas silenciosas feitas de sinais e olhares, Júlia se abriu de uma forma que nunca tinha feito antes. Ela contou a Miguel sobre sua infância, sobre como o dinheiro havia mudado seus pais, sobre a solidão de ser vista apenas como um recurso. Miguel, por sua vez, sinalizou sobre crescer surdo em um mundo que muitas vezes não tinha paciência para ele, sobre como as plantas nunca julgaram seu silêncio, apenas cresceram sob seu cuidado. Era uma intimidade diferente, construída não em grandes gestos ou palavras eloquentes, mas em presença, em compreensão mútua. Júlia percebeu que estava se apaixonando, mas era um amor diferente. Não era o turbilhão caótico que sentira por Rômulo. Não era desesperado ou urgente. Era como uma planta crescendo, constante, paciente, enraizando-se profundamente. Uma noite, 3 meses após o julgamento, eles estavam na varanda sob as estrelas. Júlia tinha preparado chá, e eles estavam sentados em um silêncio confortável quando ela finalmente encontrou coragem. Miguel, ela sinalizou chamando sua atenção. Ele se virou para ela, os olhos interrogativos. Você disse que se apaixonou por mim no primeiro dia. Ele assentiu lentamente. Júlia respirou fundo. Eu não me apaixonei por você no primeiro dia. Levou mais tempo, mas agora ela pausou, procurando as palavras certas em sinais. Agora eu não consigo imaginar minha vida sem você. Você me salvou, Miguel. Não apenas de Rômulo, mas de mim mesma. Você me mostrou que eu merecia ser vista, ser amada por quem eu realmente sou. Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas. Ele pegou as mãos dela, gentilmente, e então sinalizou. Você é a flor mais bonita em qualquer jardim. E eu sou só jardineiro sortudo, que tem permissão de cuidar de você. Júlia riu através de suas próprias lágrimas. Não, Miguel. Você não é só jardineiro. Você é. Ela pausou procurando o sinal que ele havia ensinado semanas atrás. Você é meu lar. E então, porque havia momentos em que nem sinais eram suficientes, ela o beijou. Foi gentil, hesitante no começo, e então mais profundo, cheio de promessa e possibilidade. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. No dia seguinte, Júlia fez algo que vinha considerando por semanas. Ela marcou uma reunião com o conselho de sua empresa. Senhoras e senhores, ela começou. Vocês têm sido pilares desta organização e confio em cada um de vocês. Mas chegou a hora de fazer algumas mudanças. Efetivo imediatamente estarei me afastando do cargo de CEO. A sala explodiu em protestos e perguntas. Júlia levantou a mão silenciando-os. Não estou abandonando a empresa. Estarei assumindo um papel consultivo, focando em visão estratégica e inovação. A gestão operacional do dia a dia será assumida por uma equipe que Dr. Almeida ajudou a montar. Vocês estão todos incluídos. Mas por quê? Perguntou um dos diretores mais antigos. Você construiu isso. Esta empresa é sua vida. Júlia sorriu, uma paz profunda em seus olhos. Não, ela respondeu suavemente. Esta empresa é meu legado, mas não é minha vida.
Minha vida está apenas começando. 6 meses depois, Júlia e Miguel estavam de pé em uma pequena propriedade rural nos arredores da cidade. Era um lugar modesto, com uma casa de campo reformada e hectares de terra fértil. Não era uma mansão, não tinha ostentação, mas tinha potencial, tinha paz e tinha espaço para sonhos. Este é o lugar, sinalizou Júlia, os olhos brilhando. É perfeito. Miguel olhou ao redor, suas mãos se movendo lentamente enquanto avaliava o solo, a luz, as possibilidades. Podemos fazer jardim terapêutico aqui. Lugar para pessoas aprenderem, curarem, como você fez. Júlia assentiu entusiasticamente. Exatamente. Um espaço para pessoas que precisam de silêncio, de conexão com a terra. E podemos oferecer aulas de Libras, criar empregos para pessoas surdas, mostrar que barreiras são apenas paredes que ainda não derrubamos. Miguel a puxou para um abraço, e juntos eles olharam para a terra que seria o próximo capítulo de suas vidas. A transação foi finalizada em semanas. Júlia usou parte de sua fortuna, não para luxos, mas para construir algo significativo. Eles contrataram arquitetos, paisagistas, educadores. O projeto cresceu de um sonho para uma realidade tangível. O Centro de Bem-Estar Raízes, como foi chamado, abriu suas portas em uma manhã ensolarada de primavera. Havia jardins terapêuticos, estufas, salas de aula para Libras, espaços de meditação. Era um santuário, não apenas para plantas, mas para pessoas. Júlia se encontrou trabalhando ao lado de Miguel, não como patroa e empregado, mas como parceiros verdadeiros. Ela havia aprendido Libras fluentemente agora, e muitas vezes servia como intérprete para visitantes. Ela descobriu uma vocação que nunca soube que tinha: ajudar outros a encontrar a paz que ela mesma havia encontrado. Um dia, meses após a abertura, Júlia recebeu visita inesperada. Dr. Almeida apareceu com uma mulher jovem, tímida, com olhos assustados. Júlia, disse o advogado, esta é Amanda. Ela está saindo de uma situação difícil, um relacionamento controlador. Ela ouviu sobre seu centro e queria vir. Júlia se ajoelhou na frente de Amanda, vendo nela mesma de meses atrás. Você está segura aqui, ela disse gentilmente. E você não está sozinha. Vamos ajudá-la a encontrar sua força. Amanda começou a chorar, e Júlia a abraçou sentindo o círculo se completar. Ela havia sido salva, e agora podia salvar outros. Nas semanas seguintes, Amanda floresceu. Ela trabalhou no jardim, aprendeu Libras, fez terapia com os profissionais que Júlia havia contratado. E lentamente, a mulher assustada se transformou em alguém mais forte, mais confiante. Júlia observava orgulhosa, sabendo que este era o verdadeiro legado, não milhões em banco, mas vidas transformadas. Uma noite, após um longo dia no centro, Júlia e Miguel estavam em seu quarto na casa de campo. Era simples, mas aconchegante, com grandes janelas que davam para o jardim iluminado por vagalumes. Miguel estava sentado na cama, limpando terra de debaixo das unhas, quando Júlia se aproximou com algo escondido atrás das costas. Ele a olhou curioso. Júlia sorriu, nervosa, e trouxe as mãos para a frente. Era um pequeno vaso, e dentro dele uma muda de ipê amarelo, a árvore símbolo do Brasil, conhecida por sua beleza e resistência. Ela sinalizou: esta árvore pequena agora, mas vai crescer forte e alta. Vai dar flores lindas, como nosso amor. Miguel pegou o vaso, os olhos se enchendo de compreensão. Júlia respirou fundo e continuou sinalizando. Miguel, você plantou esperança em meu coração quando estava vazio. Você me regou com paciência quando eu estava seca. Você me fez florescer quando pensei que nunca mais poderia. Ela pausou, retirando de seu bolso uma pequena caixa. Agora quero plantar futuro com você. Quer casar comigo? Miguel ficou paralisado, o vaso tremendo levemente em suas mãos. Então, lentamente, ele colocou o vaso de lado e pegou o rosto de Júlia entre as mãos. Suas mãos se moveram, cada sinal carregado de emoção. Você foi flores em deserto para mim. Você aprendeu minha língua, viu meu mundo. Você me fez sentir que eu tinha voz, mesmo sem som. Sim, ele sinalizou enfaticamente, batendo a mão fechada para baixo na afirmação. Sim, para sempre, sim. Júlia deslizou o anel simples, uma banda de ouro entrelaçada com prata, representando 2 vidas se unindo no dedo dele. Eles se beijaram. E naquele beijo havia promessas de amanheceres em jardins, de desafios enfrentados juntos, de amor que não precisava de palavras para ser a coisa mais eloquente do mundo. O casamento aconteceu no próprio Centro Raízes,
sob um arco entrelaçado de flores que eles próprios haviam plantado. Não havia centenas de convidados, apenas as pessoas que realmente importavam. Marlene, que chorou de alegria, Dr. Almeida, que serviu como testemunha, Amanda e outros alunos do centro, que haviam se tornado família. A cerimônia foi bilíngue, com um intérprete de Libras ao lado do juiz. Quando chegou a hora dos votos, Júlia e Miguel ficaram de frente um para o outro, e suas mãos falaram por eles. Júlia sinalizou com Miguel, interpretando em voz alta para os convidados ouvintes: "Eu prometo ver você todos os dias verdadeiramente. Prometo cultivar nosso amor com paciência. Prometo estar ao seu lado em tempestades e em sol. Você é meu jardim, minha paz, meu lar." Miguel respondeu, suas mãos fortes e firmes: "Eu prometo cuidar de você, como cuido de cada flor com devoção. Prometo te dar raízes para crescer e asas para voar. Você é minha voz silenciosa, meu coração falante, minha sempre." Não houve sequer um olho seco no jardim. Quando o juiz os declarou casados, o aplauso foi ensurdecedor. Mas para Júlia e Miguel, tudo o que existia era o silêncio perfeito de seus mundos se fundindo. A recepção foi simples, uma festa de jardim com comida caseira, música ao vivo e risos. Quando a noite caiu e lanternas foram acesas, iluminando o jardim como estrelas caídas, Júlia se encontrou de pé em um canto, observando. Ela viu Miguel rindo com os convidados, usando sinais exagerados para fazer uma criança rir. Viu Marlene dançando com Dr. Almeida. Viu Amanda conversando animadamente com outros alunos, toda a timidez desaparecida, e sentiu uma gratidão tão profunda que quase dói. Este era o final feliz que ela nunca soube que precisava. Não era um príncipe encantado de conto de fadas. Não era riqueza e glamour. Era conexão real, amor construído em terreno sólido, um propósito que ia além dela mesma. Aquela noite, quando todos haviam ido embora e a casa estava silenciosa, Júlia e Miguel caminharam pelo jardim. A lua cheia pintava tudo de prata e o perfume de jasmim preenchia o ar. Eles chegaram ao centro, onde a muda de ipê amarelo que Júlia havia dado a Miguel agora estava plantada permanentemente. Era pequena ainda, mas saudável, suas folhas brilhando ao luar. Um dia, sinalizou Miguel, será árvore grande. Sombra para netos. Júlia sorriu ante a imagem. Gosto disso. Família crescendo sob nossa árvore. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, olhando para o futuro plantado no presente. E Júlia entendeu, finalmente e completamente, que o verdadeiro príncipe encantado que ela procurava nunca foi um homem. Foi a jornada de se encontrar, de aprender que ela era completa por si mesma, e que o amor verdadeiro não completa você. Ele multiplica a plenitude que você já possui. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Júlia e Miguel tenha tocado seus corações tão profundamente quanto tocou o nosso ao criá-la. Esta é uma história sobre redescobrimento, sobre encontrar verdade em meio às mentiras e sobre o poder transformador do amor genuíno. Se esta narrativa ressoou com você, convidamos você a fazer parte da nossa comunidade. Preparamos uma playlist especial repleta de histórias igualmente envolventes e inspiradoras, cada uma explorando as complexidades das relações humanas e da superação pessoal. Você pode encontrá-la clicando aqui ao lado. Se a jornada de Júlia desde a solidão até a realização te emocionou, não deixe de se inscrever em nosso canal. Cada inscrição nos motiva a trazer mais histórias que celebram a força, a resiliência e a capacidade humana de recomeçar. Toque no botão de like para nos mostrar que esta história chegou até você. E compartilhe nos comentários qual momento mais te marcou. Foi a descoberta da traição? O primeiro beijo sob as estrelas? O casamento no jardim? Queremos ouvir sua voz. Todos os dias, trazemos narrativas que exploram o que significa ser humano, amar, perder e encontrar-se novamente. Não perca nossos próximos conteúdos. Ative o sininho de notificações e junte-se a nós nesta jornada de histórias que transformam, emocionam e inspiram. Nos vemos nos comentários e até a próxima história.